O jogo do Corinthians mostrou uma fragilidade para o Internacional, que perdeu 2 jogadores e simplesmente não tinha o que fazer. Botou o Juan Manuel Cuesta pela primeira vez na ponta direita e teve que improvisar um lateral esquerdo que está de saída. Mas como ontem... assim mostrou, JB? Isso aí se sabe desde que começou o ano que o Inter não tem ponta, cara. Como assim mostrou? Eles perceberam agora isso? Tá, mas o que tem a ver com constrangimento? Eu não entendi. É que o Inter, é uma expressão minha, o Inter ficou constrangido e disse assim, pô, não temos pontas. E chegaram para Gui e disseram, Gui, não tem ponta. Acabamos e a gente te vira com o que tu tem. Né, e ele teve que colocar um lateral esquerdo improvisado. E aí eu vou te dizer o seguinte, fica mais feia ainda a situação, porque o Léo Borges, ele só tá aqui, isso foi ontem falado pelo Paulo Brax pro Tiger, porque o Moisés lesionou e eles seguraram até o dia 15 pro Léo Borges ficar agora. E o Moisés, quando voltar, ele vai pro Porto. Ou seja, tu botou um jogador que não vai ficar no clube, que não é lateral e que tá improvisado. Isso aí não é constrangimento, isso aí é imprevidência. Fiquei chateado agora, porque descobri neste momento que os dirigentes do Inter não assistem os donos da bola. Assistem. Não. Até o da rádio. Porque se assistissem os donos da bola, saberiam que lá no início, esse isso? programa aqui, nós falávamos, dizia o seguinte, tá faltando gente de velocidade pelos lados, não tem atacante. E eu descobri Sem outra coisa. atacante tu não ganha. E eu descobri outra coisa. Opa, o olheiro do Porto aqui no Brasil torce pelo Internacional. Ah, sim. Isso é... Por quê? Porque ele tá levando... Não, porque ele só vê o Internacional, né? Não, aí tu... E mais do que eu tô te dando a informação. Ele levou o PT, rapaz. E ele vê... Eu tô te dando a informação, tu faz o que quiser com ela. Ele torce pro Inter. Wagner Martins, não tenha dúvida disso. Ele, além de ver o Internacional, ele consegue ver mais do que o Inter. Ele vê os treinos do Inter. Porque ele levou jogadores que o Inter não queria, né? O que é, Baldasso? O Wagner não te ouviu aí, ele tá reclamando aqui. Não. Os dirigentes do Porto, um dos maiores clubes do mundo, não sabem nada de futebol. Quem sabe é o Wagner Martins, que determinou que o Pego e o Léo Borges não jogam nada. É o Wagner que sabe. Beleza. Eu não falei nada, eu só falei que o olheiro torce pro Inter aqui no Brasil. Wagner. Ele gosta faz 20 anos. Ele gosta do Inter, cara. A melhor parte desse programa é quando a gente consegue tirar o Baldasso do trilho. Do sério. O Baldasso dá aquela saidinha do trilho, assim. Olha, vou te dizer. Passa reto no retão. Eu tô no ticatá, ticatá. E o Galhardo no Corinthians? Ontem... Como é que vai? Que isso? Olha, ele não fala É a nada. torcida pra ele. Isso é a torcida pra ele ir pro Corinthians. Fala agora. O Corinthians tá precisando do Bota o Galhardo. Baldasso lá, fala agora então, que os dirigentes do Corinthians não entendem nada, Baldasso. Fala aí, Baldasso, do chefe. Do chefe tu não fala, né? Ô Meneghetti, ontem eu perguntei isso ao Paulo Brax, tá? A gente trouxe aqui a informação que veicula bastante em São Paulo do interesse do Corinthians no Galhardo. E a resposta do Paulo Brax, a gente reproduziu ontem até durante o Atualidades Esportivas, é que do Corinthians não houve nenhum tipo de interesse que chegou na direção, mas existe sim o interesse de outros clubes. A gente sabe que o Galhardo, em primeiro lugar, não fez os 7 jogos limite do Campeonato Brasileiro, ele deve estar relacionado para a partida de hoje, mas ainda assim, faria 6 jogos, poderia ser negociado para outro time do Brasil e mais. A gente sabe que o Galhardo desperta o interesse de clubes e desperta a sondagem do mercado árabe e do mercado chinês. O Inter acredita que irá receber uma proposta pelo Thiago Galhardo. Ontem o Paulo Brax até falou que recebe muita sondagem, que é um jogador que fez 33 gols em menos de 2 anos com a camisa do Inter e que isso é muito valorizado, mas se chegar a proposta, o Galhardo sim deverá sair. Essa é uma expectativa que existe. Ele é o top 1 de lista de saídas do Internacional, Meneghel. Eu entendi vossa mensagem quando tu fala assim, Tiger. Existe o interesse de outros clubes, sim. Existe o interesse do Inter de vender o Galhardo. Esse é o interesse que há. Agora, por incrível que pareça, Baldasso, se o Inter se desfizer, vender, negociar, trocar o Galhardo, o Inter tem que contratar um atacante, que vai ficar com o Yuri Alberto e com o Guerreiro, que é, por enquanto, uma incógnita. Em primeiro lugar, porque o Guerreiro não vai ficar depois de 31 de dezembro. Isso aí é praticamente certo. Em segundo lugar, porque a gente não sabe como ele volta. Começou a temporada, Meneghetti, com os colorados se vangloriando que tinham Yuri Alberto, Thiago Galhardo, Abel Hernandes e Paulo Guerreiro. O Abel Hernandes foi embora, o Paulo Guerreiro não vai jogar e o Thiago Galhardo pode estar saindo. Eu não me oponho à saída dele. Eu até acho o seguinte, o Thiago Galhardo não é o Van Basten que ele foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas ele não é um perna de pau. Ele é importante, não vive um bom momento. Ele é importante para o grupo. Então, assim, vender o Thiago Galhardo tem que valer a pena e necessita de reposição. Eu não acho ele, tá, gurizada? Eu não acho ele um perna de pau.
Tá, pode botar na câmera aberta aqui para nós, Chiclé. Pode botar aqui na aberta. Eu não acho ele um Galhardo, um perna de pau, um jogador desprezível. Eu só acho, e vale uma crítica que eu faço ao Jean-Pierre, que ele não tem envolvimento. Eu não vejo ele envolvido. Eu acho, para mim, um jogador completamente... Não sei se ele tem muitos afazeres fora do Beira-Rio, muita coisa. Para um clube do tamanho do Inter, para mim, é totalmente insuficiente. O que eu quero colocar, e até pegando a entrevista que fez o Paulo Brax para nós aqui, né, nessa entrevista que nós reproduzimos, em determinado momento ele diz, o Inter vai perder jogadores na janela. O principal jogador do Inter é o Yuri Alberto. Vocês citaram que o Paulo Guerreiro não vai jogar, vocês citaram que o jogador lá que foi pro Fluminense, o Abel Hernandes. Agora vocês citam a possibilidade e vem uma proposta para o Yuri Alberto. Não, o Inter não vai jogar jogador, contra quem? Eu acho que não é o momento do Inter vender esse jogador. Eu acho que ele não atingiu ainda a valorização que o Inter pode conseguir com ele, talvez no final do ano ou daqui a um ano. Eu concordo. Mas o Meneghetti, tu acha que o Praxedes tinha atingido a valorização que ele podia receber? Sim. Não, mas eu acho que o Yuri Alberto... Tá doando o jogador, sim, cara. Tudo bem, mas é que o Yuri Alberto é jogador de outra turma em relação ao Praxedes. É que o Praxedes era isso ou pagava salário. Tá, mas eu concordo com você, eu não estou entrando no mérito do jogador, eu só estou dizendo que a gente sabe que o Inter tem dificuldade financeira e que está vendendo jogadores onde tem proposta. Qual jogador do Inter, de fato... esses dias falou em 4 milhões de dólares por um jogador como o Galhardo, tem que ir na hora. Mas quanto de fato o Inter vai precisar? Qual a necessidade de vender? Porque se vier uma proposta por esse jogador, Meneghetti, e aí? Assim, vende na hora. Vende na hora. Pra quem? Yuri ou Galhardo? O Yuri? Depende da proposta, cara. Assim, vende na hora. Depende do valor. Dá um envelope fechado pro Inter, tem que entregar o Yuri Alberto. Não, esse jogador já tem um preço mínimo. Mas, Meneghetti... Esse jogador já tem um preço... Começa em 10. Começa em 10 euros. Para mim é 15 disso, o ideal. Tá independente, vamos lá, 30 milhões. O valor não é o que está discutido. Não, mas é sim, César. Eu sei, mas é tudo na vida é custo-benefício. Eu sei, mas que seja 30 milhões, tu sabe que tu não repõe. Não, mas 30 milhões, tudo bem, mas 30 milhões tem que vender, mas não vai chegar nessa proposta. Não é essa a proposta. Eu só estou pensando do ponto de vista técnico. Tu vai perder um jogador desse tamanho e tu não repõe, tu sabe disso. O Inter vendendo o Yuri Alberto, o Internacional, o time do ponto de vista de qualidade, na minha opinião, desce um degrau. Fala, o meu mundo ideal, tá? O Thiago Galhardo, eu não acho esse jogador quase que desprezível que vocês estão tentando pintar do cara aqui. Ele é muito bom jogador, ele tem 33 gols nas 2 temporadas pelo Internacional, viveu um momento mágico à la Van Basten, como disse o Baldasso, mas ainda é uma peça extremamente útil. Penso que se chegar uma proposta da Arábia, que era 2 milhões de dólares o empréstimo, mais 2 milhões de dólares para comprar, e a compra era quase que obrigatória, seria maravilhoso fazer essa venda, até porque tu libera 400 mil da folha salarial. Beleza, o meu mundo mágico seria, vende ele, bota uma grana no caixa, alivia a folha salarial e principalmente, chama o Guerreiro para conversar e dizer assim, Guerreiro, eu preciso de ti, tu precisa de mim. Tem só mais 6 meses de contrato? Joga. Yuri Alberto titular, Guerreiro no mínimo. O primeiro reserva, o Vini Melo na 3ª posição e vamos pro Brasileirão. O problema do Guerreiro é que ele pode não jogar por uma questão que não é vontade. Mas daí é outra história. Aí é que tá. Não é vontade. Segura um pouquinho.